Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos, todo mundo. Pois é, estamos aqui já recomeçando as lives depois de um período de afastamento, né? Então, bem difícil no mês que passou, especialmente. De uma perda grande para mim, muito de vínculo muito familiar, claro, todo mundo acompanhou, né? Boa parte, a perda do meu pai. E mas estamos continuando a vida, né? É isso aí. Obrigado pessoal que está chegando. Daqui a pouco a gente vai conversar. Obrigado aí, Ana, Pedro, Pedro Luiz, professor Pedro, Ana Assunção, a Janaína, todo mundo. É isso. A gente vai conversar então com um amigo fantástico, o Rogério, que já está aqui, sobre uma figura que essa live já estava agendada várias vezes. Infelizmente, quando estava agendado, eu já estava com Covid, e aí não foi possível, mas conseguimos recuperar, passou. Depois, infelizmente, meu pai ficou doente, quase um mês, né, internado na UTI, acabou infelizmente falecendo, né, uma morte completamente evitável, né, se a gente tivesse governos responsáveis, né. Mas é isso. Bom, obrigado a todo mundo que já está aqui. Vou chamar aqui o Rogério para a gente começar a falar sobre Eduardo Galeano e o jornalismo, né? Claro, existem cursos, existe inclusive na Universidade Federal do Rio Grande do Norte um grupo de estudos só intitulado Eduardo Galeano. Eduardo Galeano merece todas as cátedras possíveis de estudo sobre literatura, sobre narrativa, sobre jornalismo, sobre uma série de questões. Mas hoje a gente vai conversar basicamente sobre jornalismo com o nosso querido. Deixa eu chamar ele aqui. Deixa eu chamar aqui o Rogério Tomás para a gente. Aqui para ele. Lembrando que o Eduardo Galeano faria 80 anos, se vivo estivesse, agora no dia 3 de setembro. 3 de setembro, o Eduardo Galeano faria 80 anos, né, quando ele nasceu. Nasceu em Montevidéu, em 3 de setembro de 1940, curiosamente, o mesmo ano do nascimento de meu pai, né? O Pedro lembra aqui muito bem, a escola do MST, né, destruída pela PM essa semana lá em Minas Gerais, era chamada Escola Eduardo Galeano, né? Eduardo Galeano. Pois é, e ele morreu, nasceu em 40, né, 3 de setembro de 1940, e morreu em 2015, 13 de abril de 2015. Acho que está tendo um probleminha de conexão com o nosso Rogério. O Rogério me escuta, não, né? Eu vou chamar novamente, Rogério. Ah, chegou. Olá, Rogério. Fala, Christian, você tá me vendo aí? Estou me vendo bem, estou lhe vendo bem aqui, escutando também. Eu é que não estou me vendo no vídeo aqui. Mas você está me vendo? Tô te vendo Pronto, perfeita. está Então, resolvido. beleza. Então vamos Pois é, seguir. demorou um pouquinho para você aparecer aqui, ficou rodando, mas apareceu. Apareceu. Grande Rogério, rapaz, primeira coisa, obrigado pela aceitar conversar comigo nesse domingo e com algumas outras pessoas aqui que estão chegando neste domingo, conversar sobre Eduardo Galeano, uma conversa que já foi adiada, eu acho que umas 3 vezes,
marcava e eu acabei ficando doente, depois veio meu pai, e aí uma série de questões, infelizmente não deu para a gente fazer essa conversa antes. Mas, bom, o bom é que agora estamos aqui, eu agradeço demais o amigo ter tá podendo conversar com a gente. O Rogério, deixa eu apresentar aqui rapidamente, o Rogério é jornalista, conheço o Rogério, acho que não vou entregar a idade não, mas conheço o Rogério aí há uns quase 20 anos, talvez, ou mais que isso. O Rogério é jornalista, companheiro de luta de muitas lutas pelo jornalismo e pela vida no mundo. E hoje ele é mestrando em estudos latino-americanos na Universidade Nacional de Cuyo, né? Chama Cuyo aí na Argentina, ou Cujo? Aqui localmente, no sotaque local, é cujo. O Y. Cujo, é. Pois é, os argentinos usam o Y, o Y, não. Em Mendonça, na Argentina, né? O Rogério tem muita militância, muita atividade em uma série de questões, especialmente ligado aos direitos humanos, e ele teve o prazer, a alegria e a junção dos astros para ficar aí conversando e dialogando e trocando ideias com Eduardo Galeano, acho que uns 12 anos aí. Ele está escrevendo um livro, não sei se está pronto, a gente vai saber, que em tese tem o título de Conversando com Eduardo, Viajando com Galeano. Né? E para esse livro ele conversou muito, entrevistou figuras fantásticas, como o Eric Nepomuceno, né, que fez uma entrevista na passagem de Galeano pelo Brasil, Chico Buarque, o grande José Pepe Mujica e tanto outros companheiros e companheiras que colaboraram com essa história aí do Eduardo Galeano. Né? É difícil falar sobre Eduardo Galeano por conta de uma... e aí a gente vai conversar. Tem um autor que escreve sobre Eduardo Galeano, diz que ele é muito mais importante como jornalista do que como literato. Não sei, às vezes eu acho que não há possibilidade de separar literatura e jornalismo e tal. Mas estava dizendo, Rogério, na sua chegada, que Eduardo Galeano faria, acho que 80 anos agora, dia 3 de setembro, né? Nasceu em 1940, mesma idade de meu pai, que acabou falecendo recentemente, né? E morreu em 13 de abril de 2015, ou seja, bem recente, né? Todos sabem, Eduardo Galeano era um escritor, jornalista uruguaio, né? Mas essencialmente latino-americano. Acho que considerar ele como uruguaio é reduzir a sua importância. Né? Ele tem uma obra fantástica, eu tenho a 17ª edição dessa obra, que se chama As Veias Abertas da América Latina. Curiosamente, eu vi, acho que o Rogério depois me fala, As Veias Abertas da América Latina, a primeira edição é de 1971. No próximo ano faz 50 anos. Não por essa coincidência, Eduardo Galeano nasce no ano de nascimento de meu pai, e escreve As Veias Abertas da América Latina, publica em 1971, quando eu também nasci. Então, acaba no próximo ano fazendo 50 anos dessa obra que é incontornável para quem quer compreender a realidade que a gente vive, não só na América Latina, no Brasil, ou seja, nós todos. E, bom, é isso. O Eduardo Galeano, não só esse livro é o mais famoso, mas tem inúmeros outros, acho que umas 40 e tantas obras traduzidas para vários países, onde ele combina ficção, jornalismo, análise política, afeto, né? Tem alguns livros dele e algumas obras, inclusive, algumas entrevistas audiovisuais que estão aí no YouTube, podem ser, né, a discussão dele sobre o medo que nos paralisa, tem o livro dos abraços, ou seja, é uma figura que a gente precisa, se as veias abertas da América Latina são incontornáveis para quem quer compreender a vida, o mundo, uma obra que está fazendo agora
quer dizer, no próximo ano, 50 anos, e é incontornável para quem quer conhecer a realidade, né? É incontornável para quem é jornalista, especialmente, para os estudantes do jornalismo, para quem é militante social, compreender a figura, um pouco da figura do Eduardo Galeano. Falei demais, Rogério, lhe apresentei, que nem apresentei, citei aqui Eduardo Galeano, e queria lhe agradecer mais uma vez pela atenção, pelo carinho. É bom reencontrá-lo, não nessas condições, né, virtual, é insubstituível o encontro presencial, mas de qualquer forma estamos aqui juntos. Que bom dialogar contigo sobre Eduardo Galeano. Como é que está Mendonça? O que é que você tem feito? Como é que estão as coisas por aí? Cristian, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação, uma honra poder conversar sempre contigo e é um momento sempre de aprender também. E com os teus amigos, com o pessoal da nossa rede conjunta, enfim. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Em segundo lugar, não posso deixar de registrar assim, o pesar pela passagem do teu pai. Não tem muito o que falar nesse momento. O próprio Galeano dizia que quando tem momentos que é melhor calar, né, a dor ela se expressa melhor calando, então, mas eu queria pelo menos registrar e deixar um abraço virtual para ti e para tua família por conta Obrigado. dessa triste, desse triste episódio na vida de vocês. E força aí. E queria aproveitar logo para anunciar uma novidade para quem está acompanhando aí, quem quiser aprofundar mais. Agora em setembro, provavelmente, começando no dia 3 de setembro, uma homenagem a ele, mas a data ainda não está exatamente fechada. Eu vou começar um curso, vai começar um curso virtual, um curso na plataforma de educação da revista Fórum, né? A Fórum Educação. Depois vocês podem procurar o site. Aí um curso só sobre Eduardo Galeano. Vão ser 6 aulas, cada uma mais ou menos de 20 minutos. E uma última aula interativa para a gente tirar as dúvidas. E aí sem limite. A última aula interativa sem limite. Enquanto tiver gente Aí, perguntando, comentando, a gente vai. Então, fica aí a sugestão para quem quiser se aprofundar. Depois a gente vai divulgar nas nossas redes aí para quem tiver interesse. bacana. E isso que tu falou aí sobre o Galeano, sobre a importância dele no jornalismo, de fato é algo muito grande, né? Reconhecidamente um dos jornalistas mais importantes, não só da América Latina, mas do mundo na sua época. E enfim, poderia falar muito aqui sobre, por exemplo, as entrevistas que ele fez com personagens como Che Guevara, e a entrevista que ele fez com o Che, quem quiser ler, ela está num livro que foi publicado no Brasil, sob o título, um livro que é uma coletânea, é um livro muito raro no Brasil, chamado Che e Outras Histórias. Eu até coloquei aqui na tela, não sei Pronto. se consegui mostrar, não sei se vocês vão Ótimo, estar ótimo. aqui, mas é isso, Vozes e Crônicas, Che e Outras Histórias. É uma Uhum. da editorial Versus, da editora Versus, que foi publicada, deixa eu voltar aqui. Estão me vendo, né? Porque eu continuo, para Não, mim a tranquilo. tela está preta. Não, Não tranquilo. estou Tá conseguindo beleza. me Tá ver. normal. E esse livro é Aliás, fantástico. mais novo, sempre mais novo. É impossível. Nós nos conhecemos. Você me lembra que eu tinha cabelo. E você continua, inclusive, com cabelos e com cabelos pretos. É impressionante essa longevidade. É o sangue indígena. Ó, tem muita gente entrando aqui, a Carol West, Pedro de Aracaju, Flávio Azevedo, o Éden, já vi aqui. É, Tem pessoal da minha família aqui, meu tio Edmar, tem a Carol lá de Montevidéu, tem uma amiga querida lá de Montevidéu, que é mãe de um garoto chamado Galeano. que maravilha, que maravilha. Galeano que nasceu
uma dessas coincidências da vida, ele nasceu praticamente na semana que o Galeano acabou falecendo. Tá Poxa. com, nasceu acho que poucos dias antes de 13 de abril, poucos dias depois. Mas enfim, um abraço, um beijo, Carol também, aí em Montevidéu. Carol e Atahualpa, tá? Essas figuras lindas. Mas enfim, e esse livro, essa entrevista do Che, ela tem, enfim, o Galeano era um mestre de entrevistas, e ele começou a conversa com o Galeano desse jeito: você é um traidor. Ah, então é por isso que essa história de Galiano e Che começa com essa história. Você é um traidor? Então, o Gerou muita Galeano polêmica. chegou, é, o Galeano chegou, ele conta isso não tão detalhadamente como eu vou contar aqui, dividir com vocês, mas ele chegou lá no escritório do Che, acho que 3 da tarde. Só que o Che era um cara notívago, sempre ia até de madrugada no escritório dele, e a conversa com o Galeano só foi começar de noite, sei lá para as 8 da noite. Então foi um longo chá de cadeira. Talvez o Galeano tenha tomado uma boa garrafa de rum enquanto esperava. Mas o fato é que quando o Che recebe ele, o Galeano fala: você é um traidor. Aí o Che fica meio assim, hesita um pouquinho. Os seguranças do Che, o pessoal dele, o pessoal do Che, não digo segurança, o pessoal ao redor do Che ficou olhando assim, já ficou um clima de tensão. Aí o Galeano pega e mostra a edição do Grama, o jornal lá, de Cuba, o Uhum. histórico Grama. Ele mostra uma foto do Che vestido com um uniforme de beisebol. Ah, tá. É um traidor, você está divulgando o esporte do Império. Aí pronto, aí desatou a risada todo mundo, e aí começou a conversa, uma conversa muito, muito boa que está registrada nesse livro. Que Esse bacana. livro também traz uma outra entrevista histórica do Galeano. Esse livro, como eu disse, é um livro raro, e é até coerente com o fato de a parte jornalística do Galeano ela foi muito pouco publicada no Brasil e por isso é muito pouco conhecida. Uhum. Então, Uhum. tem um livro dele que foi publicado no Uruguai, na editora que o Galeano tinha, publicava só lá no Uruguai, vendia só no Uruguai, chamada Ediciones Chanchito. Chanchito seria porquinho, né? O porquinho que ele assinava, o autógrafo dele, enfim. E nesse livro, ele reúne entrevistas e artigos, reportagens que ele fez entre 62 e 87. São 25 anos de reportagens, enfim, um livro, um calhamaçozinho, mas nunca foi publicado no Brasil, como vários outros livros importantes dele não foram. Mas voltando aqui, todo mundo, acho que aqui que está assistindo essa live, ou que passar por aqui, se não assistiu, pelo menos conhece o filme O Último Imperador, Sim. do Bernardo Bertolucci, uma Depois. obra-prima, ganhou, sei lá, 500 milhões de Oscars e tudo quanto é prêmio de cinema no mundo, o Bernardo Bertolucci faturou com aquele filme. Esse filme mostra a história do último imperador da dinastia Qin da China, que é o Aixin Yoropuyi, mais conhecido como Puyi, P-U-Y-I, e o Galeano entrevistou o Puyi. Entrevistou o Puyi quando ele já tinha passado pela prisão, porque durante a guerra o Japão ocupou a China, ficou comandando a China, e o Puyi ele foi aliado do Japão, então ele foi julgado, condenado, passou 10 anos na prisão, chegou a passar por Gulag, porque foi a União Soviética que liberou a China do Japão. E o Galeano entrevistou em 63 o Puyi. Ele passou vários meses na China nesse período. Ele fez uma viagem, acho que 3 meses. Perdeu até o nascimento da filha dele, a Florência. E mais entrevistou o Puyi, que também é uma entrevista muito interessante, que também está nesse livro. Ah, Essa entrevista é um material enorme que ele reuniu sobre a China ao longo desses 3 meses que ele passou lá. Ele publicou um livro sobre isso, chamado China. Acho que é em 64 ou é 63 mesmo, no mesmo ano. Enfim, publicou um livro, acho que é 63. uhum. Também não foi publicado no Brasil, né? Mas nesse livro tem um resumozinho da reportagem do Che lá na China. Assim Sim. como tem uma reportagem
espetacular, assim, uma coisa de arrepiar, me arrepio só de lembrar que ele fez uma viagem, o Galeano, todo mundo, certamente, o mínimo que conheça do Galeano sabe que ele era um cara que viajava muito, recorria muito o mundo buscando histórias. E uma dessas viagens ele fez no chamado Trem da Morte, lá na Bolívia, um trem que sai de La Paz, vai para outra região, enfim, faz um trecho entre La Paz e uma outra região lá da Bolívia, que passa por uma estrada que é super perigosa, enfim. Uhum, uhum. E isso nos anos 60, né, sob condições sanitárias complicadas, enfim. E o Galeano narra, ele faz, através dessa viagem, ele viajava como turista no vagão para turista, mas percorria os outros vagões para conversar com as pessoas, enfim. E nessa reportagem que ele faz durante uma viagem, ele narra, na verdade, a situação social, política e econômica da Bolívia. Então, é uma reportagem, assim, uma obra-prima em termos de jornalismo, assim. Como Uhum. muitas outras, né? Tá. Muitas E outras. diz uma coisa, até a título de curiosidade, o Galeano ele era de uma família muito. É uma família média, né? Classe Classe média, média. Classe religioso, média, classe média alta, religioso. média. E isso parece que a família dos pais, do pai dele, era meio rural, né? Tinha uma questão assim da oligarquia rural e tal. Ele, inclusive, queria ser padre, estudou para ser padre, mas, quer dizer, pensou tal, por conta da influência familiar, mas não se confirmou isso, né? O que é curioso é que parece que a entrada dele no jornalismo, se eu não estou enganado, você me corrija, eu queria já trazer esses traços biográficos do Galeano, se dá exatamente por um cartoon, é isso? Sim, o Galeano, eu vou mostrar aqui de novo para vocês a tela aqui. O Galeano entrou aos 14 anos no jornal El Sol, o Sol. Vocês dá para ver aí? Tá aparecendo? Sim, 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 sim. Então, o El Sol É era o órgão oficial do Partido Socialista, lá no Uruguai, enfim, um dos primeiros partidos da Frente Ampla. Essa charge aqui é do Galeano. Não sei se dá para ver aí. A Do lado charge? aqui, estou vendo aqui, logo na capa mesmo, aí em cima, estou Isso. vendo. Isso, Ele isso. assinava com o nome Gils, que no espanhol falado, no castelhano falado em Montevideo é Rios. Ele assinava assim porque um dos sobrenomes dele, né, o nome completo do Galeano é Eduardo Germán Maria Hughes Galeano. E Ah, o Hughes, que é inglês, né? O bisavô dele era inglês ou era galês, eu tenho essa dúvida até hoje, não consegui tirar, mas enfim, era inglês. Tinha esse sobrenome Hughes, Hughes. E aí, então, ele assinava como Rios, como a uhum. pronúncia em espanhol do Hughes. E com 14 anos ele já estava fazendo cartoons, estava fazendo charge no El Sol. E depois, enfim, esse jornal, todo ele está disponível na internet, as edições históricas, em sites do Uruguai, é muito fácil encontrar. E o Galeano, depois ele passa a escrever, voltou aqui, né? Acho que voltou. Botou, botou. Depois ele passa a escrever reportagens, artigos, e todo tipo de produto jornalístico o Galeano fez na vida dele, né? Todo tipo. Ele foi, logo aos 20 anos, ele era diretor de redação de uma revista ligada ao Partido Socialista, a revista Época, que hoje a gente tem no Brasil uma época, mas que absolutamente nada a ver com a época lá do Uruguai, que Era foi outra fechada pela época. Era ditadura, outra era época. outra época. A revista que, assim como o El Sol, foi fechado pela ditadura do Uruguai em 73. Então, o Galeno começou como desenhista, como chargista. Ele herdou da mãe o gosto pelas artes. O pai era um cara. Inclusive, separaram relativamente cedo. O Galeno era adolescente, ele, os dois irmãos, o Guilherme e a Matilde. O Galeno, o mais velho dos três. E então ele não teve uma influência, não teve um vínculo muito forte com o pai, mas a mãe, em compensação,
e a avó também, incutiram nele o gosto pela arte, pelas artes plásticas, e o Galiano, até o final da vida, ele seguia brincando com os amigos, dizendo que eu queria ser, na verdade, era um pintor, um desenho. Minha grande paixão sempre foi artes plásticas. E tem um parênteses bem rápido, para a gente não tomar muito tempo, mas pouca gente sabe disso. O Galiano, ele tinha praticamente o mesmo tipo de dedicação para os textos que ele escrevia, ele tinha para a ilustração dos livros dele. Escrevia os textos Ele cuidava das ilustrações do livro dele? Pessoalmente. Vários livros ele mesmo ilustrou e vários livros ele chamou amigos. Um dos livros dele, que é um dos livros mais gostosos assim, de se ler, assim, é uma das leituras mais prazerosas, se chama As Palavras Andantes. É um livro que é ilustrado pelo J. Borges, o pernambucano, aí do lado de Bezerros. O Galiano foi até Bezerros, que ele tentou se comunicar por telefone, por carta ou por amigos com o Borges durante vários anos, não conseguiu estabelecer o contato, então ele decidiu ir chamaram ele para uma Fliporto, lá em Porto de Galinhas, né, em Pernambuco, e ele, nessa época, ele conseguiu que alguém, tem até uma história disso, mas não vou alongar demais, mas enfim, conseguiu ir parar lá em Bezerros. E aí lá ele conseguiu finalmente convencer o Borges a ilustrar um livro dele. O Borges, eu estou falando isso, gente, dos anos 80. Isso é final dos anos 80, o início dos anos 90. O Borges não era conhecido por ninguém fora de Pernambuco. Ninguém, absolutamente ninguém. E esse livro tornou o Borges mundialmente famoso. Daí o Borges começou a receber encomenda do mundo inteiro, encomenda, visita, reportagem, etc. Mas enfim, ele tinha um prazer muito grande para isso. Ele achava que a imagem comunicava de maneira tão forte quanto a palavra. E até o final da vida ele tinha esse esmero, ele se dedicava, duas coisas, além de produzir o próprio texto, o Galiano, ele se dedicava assim, praticamente como se fosse ele mesmo fazendo. Isso. Ou como se fosse um outro produto. Que era as ilustrações e a tradução. As traduções do livro dele, ele acompanhava com cada tradutor, página por página. Enfim, isso é uma outra história. Tem até uma pergunta aqui. Onde é que a gente vê, onde é que está publicado a reportagem sobre o Trem da Morte? Está nesse livro também. Não, nesse livro também. Nesse livro que eu mostrei, o Vozes e Crônicas, cheio de outras histórias. Esse livro, gente, ele é raro, mas dá para encontrar ele na estante virtual. Eu mesmo já dei vários de presente, você consegue achar assim, e não é caro, pelo menos por enquanto ainda não é caro. Até agora. Logo. Isso eu digo, sabe por quê, Christian? Tem um livro do Galiano que chama Nós Dizemos Não. São pequenos textos, é um livro de 1988, pequenos textos, assim, ele reúne artigos, conferências dele, assim, e esse livro, inclusive, eu dei para a presidenta Dilma. Presidenta Dilma, em 2017, já assim, vítima do golpe, ela visitou o Uruguai, eu estava morando lá, ela foi participar de uma palestra com o Mujica, um evento da Claxo, né? Todo mundo deve conhecer. E eu presenteei ela com esse livro, uma edição Nós Dizemos Não. E aí meses depois eu fui procurar o livro para repor no meu estoque pessoal, e o livro tinha poucas edições e a mais barata custava R$110. Uau! Aí vou ter que ficar um tempinho sem esse livro então aí. Aí eu encontrei ela ano passado, ela foi na Câmara, ano passado foi 2018, e eu falei para ela, presidenta, guarde com carinho aquele que se esgotou e está caríssimo. Ela então... Deixa eu dizer outra coisa. A gente falou que o Galiano, então, vamos dizer, ingressa aí no jornalismo como um cartunista no El Sol, né? Um jornal, vamos dizer, do Partido Socialista, né? Tudo, aos 14 anos. Ele também, me parece que foi editor, né? Acho que da Marcha, né?
é um jornal, uma revista, um jornal, não sei, que tinha figuras como Mário Vargalhosa, Benedetti. Mário Benedetti, outras figuras tal. E ele foi editor, né? Também foi jornalista, depois também editor que a gente falou da época tal, editor-chefe. É, eu não sei, ele atravessa a condição de repórter e também de gestor desse programa. Como é que ele lidou com isso assim? Sim. Então é isso. 14 anos ele era chargista do Sol. Aos 20, já tendo escrito muita reportagem no Sol, aos 20, ou seja, em 1960, ele assume como diretor, também colaborava ainda com o El Sol, mas assume como secretário de redação da época. Aos 24, ele virou secretário de redação, não sei se foi em 64, se foi 24, mas ele também foi secretário de redação do Marcha, que é um semanário histórico do Uruguai, da América Latina, um dos mais importantes veículos assim, jornalistas que já existiram na América Latina. E ele foi secretário de redação também, e foi nesse jornal, no Brecha, no semanário, falando Brecha, até o Marcha, ele foi fechado pela ditadura em 73 do Uruguai, e em 85 eles refundaram. O Galeano, que ainda estava no Marcha, os remanescentes de 73, refundaram com um novo nome, refundaram com o nome de Brecha. Ah, Brecha, eles falam lá. Que é um semanário onde continua ativo, hoje super importante no Uruguai, com a linha de esquerda, mas muito independente, muito crítico, inclusive aos governos da Frente Ampla, quando era necessário fazer crítica, enfim, é um jornal que vale a pena estar na internet, muito bom também. Acho que eu tinha separado ontem aqui, mas depois eu mostro, passo para vocês as imagens. E nisso, sempre escrevendo, né? Ele não ficava só na parte burocrática, enfim, na parte administrativa, sempre escrevendo, sempre viajando para fazer reportagens especiais. Ele sempre foi um cara que gostava de estar na estrada, gostava de estar no campo. E pronto. Aí você chegou num ponto que eu queria interromper para a gente pensar quem era esse Eduardo Galeano, jornalista? Como é que ele se compreendia nas conversas que você teve com ele? O que era ser jornalista para Eduardo Galeano? olha, é uma pergunta difícil, mas pela obra concreta dele, eu diria que o Galeano era um cara que tinha os pés ou as raízes muito fincadas na vila dele, no Uruguai, na vila dele, mas que tinha asas para viajar pelo mundo e informar aos seus aldeãos e a quem mais estivesse interessado sobre o que passava no mundo. Um dos livros mais importantes que o Galeano tem, que infelizmente nunca foi publicado no Brasil, é um livro de 1900, nunca foi traduzido, né, em português no Brasil. É um livro de 1967. Eu estou com uma edição nova dele que foi relançada aqui esse ano. Guatemala, Ensaio Geral da Violência Política na América Latina. Essa é a edição nova, foi lançada esse ano, em março desse ano. Cheguei aqui em Mendoza, fui direto na livraria comprar. Esse livro é um dos mais importantes do Galeano e é um conjunto de reportagens que ele fez sobre a Guatemala, a viagem que ele fez em 67, que então vivia eu não vou dizer uma guerra civil, mas tinha guerrilhas muito ativas, duas guerrilhas muito ativas no país, acossando o governo ditatorial. Na verdade, tinha áreas de constitucional, mas era uma ditadura, na verdade, um governo títere dos Estados Unidos. E ele conseguiu, inclusive, passando muito tempo, ele conseguiu subir até a serra onde os guerrilheiros estavam, uma das frentes guerrilheiras estava, e ele conseguiu conversar com o César, meu Deus, me foge o nome agora, o chefe guerrilheiro, que é um cara histórico também, né? Mas César, fugiu sobre o sobrenome dele. Enfim, já vem, já aparece. Mas ele entrevistou o César Montes. César Montes. Ele entrevistou o César Montes, é um pseudônimo de guerrilha, nesse livro está contido
todo o cenário político, militar, econômico que caracterizava a América Latina naquele momento e que, em boa medida, caracteriza até hoje. Esse livro é de 1967, ele segue, não como um documento factual, obviamente, mas, como ele fala no título, as chaves gerais da situação da América Latina, que até hoje não se alteraram muito em termos de papel internacional, econômico, em termos de situação político-militar. Claro que varia de país para país, mas em geral, esse livro até hoje ele é fundamental para se entender a América Latina no mundo, cada um dos nossos países. Ele fala do Brasil, inclusive, fala bastante do Brasil, fala da situação política que vivia o Brasil, sobre ditadura, e é um livro jornalístico, assim, um livro de reportagem. Claro que num estilo que no Brasil também hoje em dia não é mais comum, já tem tempo, que hoje vive na ditadura do jornalismo diário, a gente tem muito pouco ensaio jornalístico hoje na nossa imprensa, a gente tem muito pouca crônica, que é um gênero jornalístico. Muita gente, os jovens estudantes de jornalismo, muitas vezes acham que crônica não é um gênero jornalístico, né? Mas é sim, também um gênero jornalístico. E esse livro tem muito isso, é escrito numa forma de ensaio, de crônica e de reportagem dura, mesclado com entrevista. Quem lê em espanhol, eu recomendo muito. Online você consegue achar até o PDF da primeira edição desse livro, ou a edição, o e-book dessa versão atual, que tem 2 textos, um prólogo e um pós-fácil, que, digamos, situam no tempo presente o contexto desse livro. Recomendo Ou demais. seja, nele dá para compreender esse Eduardo Galeano jornalista, por exemplo, como ele lidava com a própria narrativa, a escuta das fontes, a relação com as fontes, não é isso? E, por favor, repete o nome do livro. Chama Guatemala, ensaio geral, traduzindo já, né? Ensaio geral da violência política na América Latina. Pronto. Em espanhol, Guatemala, ensaio general de la violência política em América Latina. A edição original de 67 é um nome diferente. Chama Guatemala, Claves para a América Latina. Acho que é isso. Isso. Essa edição de 67 vocês conseguem achar fácil. E esse, quem lê espanhol, ou quem quiser, ou quem está começando a aprender e quiser, é um livro de linguagem fácil. Não é um livro que tem... Claro que para quem não lê espanhol, nunca teve contato, aí é melhor esperar um pouco mais. Mas para quem já iniciou um pouco, vale a pena, vai inclusive ajudar a desenvolver a leitura em espanhol. Mas é isso, era um Galeano que ele tinha os pés na sua vila, tinha os olhos no mundo, tinha asas para percorrer e trazia de volta as informações para os seus aldeões, assim. E em todos os estilos. Não era um cara que escrevia só artigo opinativo, embora desde 20 e poucos anos ele já tinha status para isso, para ficar um cara ser um colunista. Não, era um cara que sempre, até o final da vida dele, ele escreveu, no final não, eu estou exagerando, não estou sendo fiel, mas até os anos 90 ele escrevia reportagem, até o começo dos anos 2000, mas o jornalismo foi presente até o final, até o último dos dias dele. Eu dou um exemplo aqui, em 2012, aconteceu na Argentina, 2012 ou 2013 agora, 2012 e 2013, aconteceu uma manifestação numa pequena cidade aqui, relativamente perto de Mendoza, mil e poucos quilômetros ao norte aqui, chamada Famatina. Cidade nunca a gente ouviu falar no Brasil. Mas o Galeano escreveu um pequeno texto registrando o protesto que estava acontecendo em Famatina, porque a população de lá, uma cidade de 5 mil habitantes, se rebelou contra uma empresa mineira canadense, que na época acho que era a quinta maior mineradora do mundo, era concorrente da Vale, do nível da Vale, assim, multinacional. A população não queria que essa companhia mineira explorasse o ouro que tinha nas montanhas lá da Famatina. Fica pegada, colada numa montanha só de 6.200 metros de altitude, o Cerro General Belgrano,
Eu tive lá, e aí por conta desse texto do Galeano, ele publicou no Página 12. Quem quiser conhecer a obra do Galeano, nos últimos anos, está tudo em Página 12, os artigos dele, o La Jornada do México também. E aí ele publicou um texto pequeno, e isso virou notícia no mundo inteiro. Olha só. Ele num textinho pequeno, assim, de 2 parágrafos, ou menos até, é um texto muito pequeno, e me fez, por exemplo, eu, curioso do que acontece na América, eu fui lá, por que porra está acontecendo informativo? O que é isso? E aí era isso, 5 mil pessoas brigando contra uma das maiores mineradoras do mundo, e derrotaram. E aí lá eu soube que eles não só botaram para correr, isso foi em 2013, a Osisko Mining Company, 15 anos antes, eles tinham feito a mesma coisa com outra mineradora, outra multinacional, a Berg Gold, que era uma das 3 maiores mineradoras do mundo na época. Em 97, o povo de Famatina expulsou também uma mineradora. E, Uhum. claro, é uma luta local, mas que recebeu apoio da América Latina inteira. Eu fui lá, visitei Famatina, fui lá no acampamento, tinha gente do mundo inteiro, tinha gente da França, tinha gente da Irlanda, tinha do México, tinha dos Estados Unidos, tinha do Canadá, tinha do Brasil, tinha passado pouco tempo. Eu levei, deixei uma bandeira do MST lá, fiz um vídeo, tá no meu YouTube aí, quem quiser ver depois. E aí, no meio do acampamento lá, tinha um espaço dedicado à cultura e tinha um livro do Eduardo Galeano, claro. O Galeano estava lá, presente. E aí eu fui, fiz a foto, mandei para ele, mandei por e-mail. Eu não lembro a resposta dele, mas ele fez uma piada com isso, né? Ah, tá. Algo tipo, pô, esse Então, pessoal não tem o que fazer. se a gente pudesse, então, resumir, aí você traz algumas questões importantes. Acho que uma primeira característica interessante desse jornalista, Galeano jornalista, é a, o seu, a sua vida encarnada nos problemas das pessoas, né, das comunidades. Né? Quer dizer, até 2013, 2012, aí já estava certamente enfrentando problemas de saúde, mas ele ali está participando da vida e certamente tem, muito provavelmente, em função do texto dele, alterando a própria realidade, ajudando nessa transformação, né? Acho Sim, que sim, não, essa é uma primeira característica dessas figuras que são que devem ser para nós referências, né? Uma primeira característica achando que, pô, Eduardo Galeano, cara já conhecido internacionalmente, autor de As Veias da América Latina, de tantos outros livros, já idoso e tal, mas vivo, encarnado jornalisticamente, vamos dizer assim, na vida do povo, né? sim, né? E eu não falei, pode até ter dado a impressão que era um casozinho isolado. Na verdade, o que estava acontecendo, o Chile tem uma tradição de explorar enfim, a mineração em toda a Cordilheira dos Andes. Né? O Chile, do norte ao sul, é cortado pela cordilheira e eles exploram a cordilheira de norte a sul. Infelizmente, o povo chileno não conseguiu estabelecer limites para isso. Mas a Argentina não. A Argentina, felizmente, em alguns lugares, eles impediram que o governo explorasse. E nessa região, é a região que é produtora de vinho também, a população conseguiu, digamos, dar um mau exemplo para o mundo, porque conseguiram barrar, conseguiram dizer que não, para a gente é mais importante a água do que o ouro. Vocês Uhum. vão vir aí, vão passar 10 anos, sugar o ouro que está lá na montanha, dormindo há séculos, há milênios, e depois vão embora, vão acabar a nossa vida aqui. E aí, o que é que vai acontecer? A gente sabe o que aconteceu em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Então não queremos. Bloquearam a estrada. Então, quer dizer, era um caso num lugar de 5 mil habitantes, mas que tinha importância, na verdade. Era como, guardadas as devidas proporções, era como a resistência no Brasil, por exemplo, à usina de Belo Monte, Certo. que atingiu diretamente a comunidade do Xingu, e por aí vai, assim, casos que poderia citar muitos no Brasil, em que grandes projetos impactaram a vida de pequenas comunidades e que, infelizmente, não conseguiram resistir, né? Mas é isso, Entendi. o Galeno estava sempre antenado, e ele não podia ir lá, né, porque estava já fazendo tratamento de saúde, assim,
Seria uma viagem bem difícil de fazer, mas escreveu, se informou, pediu aos amigos. Muitas vezes eram os amigos que, ó, pô, escreve sobre isso, a gente precisa dar visibilidade a isso. Ele ia lá escrever no jeito dele, com a autonomia dele, e aquilo repercutia. Aliás, eu lembro agora, quem publicou a história de Famatina no Brasil foi o Ricardo Noblar. Diga-se de Certo. passagem. Não o Ricardo mesmo, mas no blog dele, ele publicou o texto de uma jornalista brasileira que mora em Buenos Aires, até hoje escreve para ele lá. Então tem que se reconhecer, o Ricardo Noblar publicou essa história. Perfeito. Deixa eu fazer outra questão. Além dele estar antenado, nesse caso, ele não foi pessoalmente, mas me parece, queria que você comentasse, uma outra marca fundamental de Galiano, Antônio Calado, outras grandes figuras do jornalismo, mas no caso específico do Galiano, é essa ação do jornalista em ir aos lugares, né? Guatemala, China, Cuba, ou seja, Galeano provavelmente não fazia reportagem por telefone, por WhatsApp, nem, quer dizer, a reportagem encarnada, né, era uma coisa de ir nos lugares, né, uma outra característica, não sei se você compreende assim. Sim, sem dúvida. Isso é muito, muito marcado. O Galeano, enfim, ele tem um livro publicado em 1975, é um livro até relativamente conhecido no Brasil, bem vendido, chama Vagamundo. É um livro de crônicas, ensaios, quase reflexivos sobre a vida. Mas Vagamundo, eu acho que ele estava querendo dizer, se autorreferir, porque é ele, o Galeano, a vida toda, jornalística dele, como militante, por que não dizer, foi percorrer o mundo, recolher histórias e sair polinizando por aí com seus textos e os seus livros. Isso é muito, muito, muito marcado. Todos os livros dele. Tem um livro dele de 2008, que eu recomendo todos, mas esse também tem uma interface com o jornalismo, com história, que se chama Espelhos. Espelhos. Uma história quase universal. É um livro de 2008, maravilhoso, que tem histórias de tudo quanto é lugar. Da Amazônia brasileira, dos Andes, muitas histórias da China, do Oriente Médio, mas dos Estados Unidos também, da Europa, da África, tudo. É um grande caleidoscópio. Todos os textos que estão nesse livro, praticamente todos, são pautas jornalísticas, assim, para você ir atrás de produzir algo. É claro que não do jornalismo hard news do cotidiano, mas de fatos históricos muito importantes que dá para você recuperar e desenvolver na forma de reportagem. Você fica, depende até como sugestão, Cristian, tá aqui o livro, escolha um texto para virar a pauta de vocês, porque são Perfeito. praticamente todas as histórias desse livro. Aliás, um spoiler aqui que eu vou falar no curso com mais detalhe. Quem gosta de literatura, acho que todo mundo que está vendo essa live deve conhecer também o outro Borges. A gente falou do J. Borges, aliás, eu acho que, se duvidar, eu falei até Jorge Luiz Borges, me referindo ao Não, J. Borges. Eu falei J. Borges, né? Sempre, mas são os dois assim, Borges, né? os dois J. Borges. Aqui na Argentina tem o Jorge Luiz Borges, indubitavelmente o maior escritor argentino de todos os tempos e, na minha opinião pessoal, o maior da América Latina de todos os tempos. A parte suas posições políticas detestáveis, reprováveis, mas enfim, como um escritor. E esse livro do Galiano, Espelhos, uma história quase universal, ele é uma dupla homenagem ao Jorge Luiz Borges. Borges, dos temas que ele mais gostava de escrever era sobre espelhos, sobre labirintos, coisas, enfim. Escrevia muito sobre isso, era um tema recorrente. E o Galiano botou no título. E a outra, uma história quase universal, aí já é bem explícito. O Borges tem um livro
dos anos 60, dos anos 50, chama A História Universal da Infâmia. Aliás, tem um artigo, História Universal da Infâmia, que é um livro fantástico, e do qual o Galeano tirou boa parte do seu estilo. Ah, tá. Pouca gente sabe disso no Brasil. No Brasil, nunca, eu me arrisco a dizer, porque eu acompanho a obra do Galeano, tudo que eu recebo alertas, Google alerta do Galeano, tudo que sai dele em todas as línguas. Eu arrisco a dizer que isso nunca foi falado no Brasil. O que se sabe no Brasil, e é fato, o Galeano ele criticou muito Borges em vários livros, em vários artigos ao longo da vida dele, mas em 2008 ele escreveu um livro cujo título é uma dupla homenagem ao Borges. E eu chequei isso, digamos, eu chequei, confirmei com amigos do Galeano e chequei com um dos maiores especialistas em Borges vivo, um professor argentino de literatura da UBA, da Universidade de Buenos Aires, que foi amigo, conviveu com Borges, lia para o Borges desenvolveu cegueira desde meia idade, e ele, de fato, não, esse claramente é uma referência, e sem dúvida nenhuma o Galeano, o estilo dele, especialmente na trilogia Memória do Fogo, foi bastante influenciado pelo Borges e especialmente por esse livro História Universal da Infâmia. Entendi, entendi. Aproveitando que você falou de Borges, falar de outro personagem, até a nossa amiga Aline Braga colocou aqui, né, das aproximações que poderiam sugerir entre as atuações tanto de Galeano quanto de Gabriel Garcia Marques, assim. Em que ponto eles se aproximam, vamos dizer assim? Não, objetivamente tem muita coisa em comum, que é o início jornalístico, né? Uhum. Mas diferentemente, eles têm uma diferença nisso, que o Garcia Marques, todo mundo sabe, começou escrevendo na imprensa, digamos, comercial, né? Isso, isso. Não foi ele espectador, o espectador já foi depois, mas começou, sempre foi, digamos, um repórter tradicional que tinha um estilo muito marcado pela crônica, pelo estilo literário. O Galeano é um pouquinho diferente, mas em comum eles têm esse fato, que, claro, a porta de entrada deles no mundo das letras, sem dúvida, foi o jornalismo. Mas o Galeano, ele nunca, digamos, nunca trabalhou tirando, por exemplo, alguns veículos que, obviamente, eram veículos profissionalizados, tudo, mas sempre com um viés político muito claro. Seja do ponto de vista de ser um órgão de partido, como é o Sol e Época, seja o Marcha, depois que veio o Brecha, seja a Crises, uma revista argentina que é histórica, procurem isso aí. Crises, uma revista que funcionou entre 73 e 76 e depois voltou nos anos 80, inclusive tinha vários brasileiros que escreviam para ela, o Eric Nepomuceno, muita gente, mas para não perder o fio. Então, mas o Galeno ele nunca trabalhou numa imprensa comercial, digamos, em termos cotidianos, como o Garcia Marques, sim. Uhum, uhum. E eu acho, eu não conheço tão a fundo o Garcia Marques quanto eu conheço o Galeano, mas eu acho que o jornalismo do Garcia Marques, até onde eu me lembro, até onde eu sei, digamos, ele deixou um pouco de lado mais cedo do que o Galeano, comparando ao longo do curso das suas vidas. É impressão minha ou o Galeano nunca deixou de ser jornalista, assim, do ponto de vista... Quer dizer, e isso é uma coisa que eu já conversei, inclusive, em outras lives, conversei com o professor Romero, há uma falsa dicotomia entre jornalismo e literatura, né? Quer dizer, Galeano, uma figura extraordinária da literatura, mas também extraordinária do jornalismo. Utilizou o jornalismo para a literatura, utilizou a literatura no jornalismo, ou seja, na verdade, me parece, e aí eu reforço essa ideia, né, de uma falsa polarização entre o jornalismo
Sim, sem literatura. dúvida. Né? E Eu acho me que tem que parece que ter essa valorização. a obra em si de Galeano é exatamente isso, né? Sim. Eu acho que não pode ter essa falsa polarização e só para eu não passar batido. Vários livros do Garcia Marques a gente sabe que são reportagens que ele transformou em pequenos romances. Uhum. Crônica de uma morte anunciada, Relato de um náufrago, Notícias de um sequestro, que são livros assim espetaculares e que eram originalmente reportagens ou que foram baseadas em reportagens que foram publicadas lá. E aí o Garcia Marques transformou em pequenos romances, né, em pequenas novelas. São maravilhosas. E Uhum. isso ele seguiu até os anos 80. Até os anos Uhum. 80. Acho que nos anos Uhum. 90 não tem mais nenhum livro que era reportagem inicialmente, se eu não estou enganado. Mas é isso, acho que não pode, o fundamental é isso, não pode ter essa disputa, que infelizmente na prática existe, não vamos Sim, sim, negar. sim, claro, claro. Muita gente, muito jornalista que vira escritor e depois despreza o jornalismo, ou muita gente que é escritor e que eventualmente escreve, tem uma coluna literária ou uma coluna de opinião nos jornais, mas se acha, não, eu sou escritor, não sou jornalista. Isso é uma babaquice tremenda. Na verdade, são duas, dois ofícios que se alimentam mutuamente, ninguém pode ter dúvida, e que obviamente são importantes para as sociedades, para a humanidade, em grande medida, tanto o jornalismo quanto a literatura. É verdade. E tem um outro aspecto, e aí a gente falou aqui do Eduardo Galeano encarnado, né? Na vida do povo, nas questões que afligem os mais pobres. Há um Galeano jornalista que expressa e que está configurado como tem um lado muito claro, né? De atuação, não tem essa coisa de imparcialidade. Galeano é parcial, né? Tem uma ação muito justa e as pessoas reconhecem isso, né? Tem esse Galeano que vai para os lugares, então ele se desloca, esse movimento do jornalista para os lugares. Eu, inclusive, digo isso a alguns colegas, alunos, tal, que isso é que nos faz jornalista, esse é o movimento que nos faz, né? E que um outro aspecto que eu queria comentar contigo, que lendo algumas coisas do Galeano como reportagem, me levam a compreendê-lo, o exercício profundo de uma escuta das pessoas, né? Quer dizer, a gente não sabe se é Galeano que está falando, se as pessoas é que estão falando ali através de Galeano. Então, esse aspecto da escuta é fundamental, assim, muito mais do que a narrativa de Galeano. Eu, quando leio, penso que ele está falando, né, expressando verbalmente. É impressionante a capacidade da escrita que transforma a nossa leitura como se a gente ouvisse a voz de quem está escrevendo ali. Mas é impressionante, eu vejo, queria que você comentasse, essa capacidade de escutar as pessoas, né? E esse filtro de escutar as pessoas Sim, mais sem pobres, dúvida. mais, né? E vale uma observação: o Galeno era parcial, ele assumia lado, mas isso jamais pode ser encarado como desculpa no jornalismo para você perder objetividade ou independência. O Galeano ele nunca deixou de ter objetividade nas reportagens dele, mesmo nos textos dele, enfim, mais soltos, mais leves, de outros gêneros, e nunca deixou de ter independência. Para quem tem qualquer dúvida sobre isso, se tiver algum detrator da esquerda assistindo a live, um dos episódios da vida mais famosos do Galeano é a briga que ele teve com a direção do processo revolucionário de Cuba, da Revolução de Cuba. Em Uhum. 2003, ele escreveu um texto, já em 2003, ele escreveu um texto chamado Cuba Dói, você acha fácil aí, Cuba Duele no original, em que ele criticou as penas de morte, enfim, que ainda estavam vigorando em Cuba e houve execuções naquele período. Ele criticou duramente.
houve um afastamento, ele passou 9 anos sem pisar em Cuba, ele que ia praticamente todos os anos lá, sempre para os festivais de cinema, para o prêmio Casa de las Américas, jurado, enfim, e ia passar férias bastante lá, teve essa briga, se afastou 9 anos depois que, enfim, mas eu dizia, e tomara que o pessoal pegue aí, que um jornalista, quando leva a sério, por mais que ele tenha um lado, uma posição definida, ele não perde a objetividade e não perde a independência. E o Galeano é um exemplo disso, como o próprio Garcia Marques também. O Garcia Marques também tinha isso muito forte. Ele jamais perdeu sua independência por ser quem era uma pessoa de esquerda. Uhum. Mas, voltando àquela história sobre ouvir as pessoas. Tem Isso. um texto do Galeano, o pessoal está entrando aí, mas É. tem o texto do Galeano mais famoso que existe, é o texto Margarete, querida amiga Margarete. Minha filha estava aí agora há pouco, Daniela, não sei se está voltando, mas enfim, um abraço para todo mundo que está chegando aí de novo. Cadê? O texto mais famoso do Galeano é o texto A Utopia Está no Horizonte. Todo mundo que bateu o olho em alguma coisa do Galeano provavelmente viu esse texto na vida. Só que esse texto, essa frase, esse verso que eu vou ler aqui, a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para caminhar. Só que essa frase não é do Galeano. Uhum. Ele coloca no livro que ele escreve esse verso, que é exatamente o do J. Borges, que eu estou aqui com a camisa, Isso. gravura do J. Borges. Nesse texto, exatamente, Fernando Birro, o Valdelúcio F. É. está dizendo isso. No Uhum. Gladstone, querido amigo Gladstone, que tem um livro bem gostoso sobre viagens, viagem que ele fez maravilhosa ao redor do mundo, e é um grande constitucionalista também. Mas o Galeano ele escreve: a utopia está lá no horizonte, vírgula, diz Fernando Birri. E aí Aliás, continua. tem Todo até no dia. YouTube, né? Tem uma palestra dele. Exato, tem. Ele Olha, fala essa isso. frase não é minha, eu tomei emprestado. Todas as entrevistas que o Galeno cita, eles, coitado, o Fernando Bico foi que falou isso, ele conta a história. Eles estavam em Rosário, na Universidade Nacional de Rosário, uma das universidades mais importantes da América Latina, um dos melhores cursos de medicina, acho que provavelmente o melhor curso de medicina da América Latina é da Universidade de Rosário. E eles estavam numa palestra e perguntaram para eles dois, o que é que vocês acham, para que serve a utopia? O Galeano olhou, então, essa tu responde. E o Birri parou um pouco e disse, não. Aí falou essa frase, né? E o Galeano cita, diz Fernando Birri, mas todo mundo exclui o Birri. Eu acho isso um crime, eu acho isso tão violento que eu sigo a tag aqui no Instagram, a gente está falando, eu sigo a tag Eduardo Galeano, né? Por prazer, mas por ofício também, para ver se eu pego alguma coisa que eu possa usar no livro depois. Mas, enfim, todos os dias, absolutamente todos os dias, tem gente que publica esse verso da utopia atribuindo ao Galeano. Mas o pior não é isso. O pior é um livro que foi publicado por um best-seller americano ou inglês, agora estou com dúvida. Acho que em inglês. Um cara que compilou. Eu vou resistir à tentação de criticar, mas enfim, de criticar o tipo de obra. Mas ele compilou frases que são de vários autores do mundo inteiro, reuniu tudo num livro, é praticamente um livro de autoajuda, e colocou essa frase do Galeano sem dizer que era do Birri. Quer dizer, o cara nem sequer pesquisou a fonte original. Uhum. E se você pesquisar assim, em que livro o Galeno disse isso, está lá, as palavras andantes, Isso. as palavras que caminham. Agora eu confundo, não sei se é as palavras que caminham ou as palavras caminhantes em espanhol, mas enfim, está lá. E o cara escreveu esse livro é super vendido, inclusive no Brasil, e muita gente pega desse livro e reproduz.
Eu até escrevi para o Twitter desse autor, escrevi em inglês, mandei mensagem direta, escrevi citando a editora. Gente, isso é um erro absurdo. Isso é um erro absurdo. Corrijam isso, assumam isso. Nunca recebi resposta. Mas, enfim, é uma injustiça. E o próprio Galeno brincava nessa história de ouvir tantas pessoas. Isso, ao longo da trajetória dele, dos livros dele, acontece várias vezes. Em que ele cita a história que alguém contou, cita o nome da pessoa e a galera, na internet, né? A galera vai pegar do Galeano. É, Galeano. como acontece, né, com as frases do Machado de Assis, da Clarice Lispector, né? Do Clarícia continua fraseando cotidianamente. Luiz Viva! Fernando Veríssimo, né? Todo mundo, Arnaldo Jabot, todo mundo pega um texto legal, atribui, passa numa corrente, atribui na outra. Mas esse do caso do Galeano é um caso assim, tão fácil de identificar que, infelizmente, tem essa injustiça. No livro póstumo do Galeano, O Caçador de Histórias, que eu pessoalmente acho que, dos livros individualmente falando, eu acho que é o ápice dele, infelizmente foi o último. Ele fala sobre isso. Ele tem um texto que ele fala e os 3 principais textos dele que circulam na internet, na verdade, não são dele, são atribuídos a ele. E ele brinca com isso, ele faz troça com isso. Sempre ouviu muitas pessoas. Legal. Deixa eu dizer para a gente encaminhando. O Eduardo Galeano também, claro, Me tem... permite isso, antes claro, de mudar de claro. assunto. Tem uma história sobre isso, inclusive. Isso. Na última vez que eu jantei com o Galeano, em janeiro de 2014, lá em Montevidéu, Café Bacacai, para quem for em Montevidéu, procura lá o Café Bacacai. E tinha vários lugares lá, um deles era o Café Bacacai, a gente jantou, então, segunda-feira, eu acho, janeiro de 2014, e ele estava escrevendo O Caçador de Histórias. E aí ele comentou comigo e com os amigos, minha filha estava comigo, e um casal amigo, querido Frederico Fraubar, não sei se passou por aqui, e a Lia Diez, professora da Universidade Nacional de La Matança, e o Feder, jornalista de mão cheia aqui na Argentina. O Galeno comentou com a gente que ele estava escrevendo um dos textos desse livro, era sobre o nome, por que o nome da região de La Matança era esse. E aí ele foi pesquisar, porque aconteceu, enfim, vários massacres lá nessa região, na época da disputa histórica, fundamental da história da Argentina, entre unitários e federalistas. Ele escreveu Por que La Matança. E eu lembrei algo que aqui tem a ver com vocês aí de Aracaju, pessoal da Bahia, se tiver alguém da Bahia aí. Existe o famoso bairro Rio Vermelho, lá em Salvador, Boêmio, bairro Rio Vermelho, onde Jorge Amado morava. Existe um historiador baiano, cujo nome eu não vou lembrar agora. Na conversa eu falei com o Galeno, falei o nome dele, mandei e-mail com um relato sobre isso, que diz, eu não sei se ele folcloriza isso, eu nunca vi o texto original, mas amigos me contaram e eu vi texto na internet falando sobre isso, mas eu não sei se já era a terceira fonte, enfim, que diz que o nome do Rio Vermelho era por conta de um massacre que aconteceu ali, em que matou tanta gente, mataram tantos índios que as águas ficaram vermelhas. Eu contei isso pro Galeano, o Galeano ficou ouvindo assim, anotando, pô, quero, me manda essa história depois. Recuperei, mandei para ele, mas avisei, olha, infelizmente o historiador a quem atribuiu essa história faleceu pouco tempo atrás e eu não consegui achar a fonte primária, o texto dele. Achei relatos de gente que está aqui e tal, e então acabou não entrando. Mas eu falando isso para ele, ele ouvia com uma atenção assim e anotava com as cadernetinhas dele, eram agendas minúsculas assim. Ele tinha uma metáfora para dizer que o estilo dele era tentar contar a história do mundo olhando pelo buraco da fechadura. E isso é a ideia que moveu a criação da trilogia Memória do Fogo, que para mim, aí sim, eu acho que a maior obra dele é essa trilogia, mas individualmente Caçador de Histórias. Mas, entendi. Deixa eu dizer duas coisas que eu queria de ti. Primeiro, você
conviveu, acho que uns 12 anos, né, conversando com o Galiano, tendo contato, usufruindo desse privilégio de estar conversando e escutando uma figura extraordinária como era Galiano. E eu vou fazer um desafio para você. Assim, temos alguns bons colegas, inclusive jornalistas aqui, estudantes de jornalismo. O que Galiano diria hoje para os jornalistas, os estudantes de jornalismo, assim, vamos, abandone o jornalismo, o que é o jornalismo, o que é que a gente vai fazer desse jornalismo? Acho que vou quase usar um clichê, mas como dizem que o clichê é uma verdade que sobreviveu ao tempo, acho que o Galeno ia dizer assim, ó, não esqueça a matéria bruta do jornalismo, que é as pessoas, a vida das pessoas. O que a gente está vivendo no Brasil hoje, no mundo inteiro, aqui na Argentina também, na pandemia como um todo o impacto econômico. O jornalismo ele é feito de histórias, né? E essas histórias nascem de pessoas. Acho que a gente nunca pode deixar de observar isso. Que com a internet ganhou muita força o jornalismo declaratório. Você pega o Twitter de uma autoridade, uma personalidade, e em cima disso você faz matéria. Faz parte do mundo, não tem jeito, e tem que se reconhecer. Se uma pessoa tem um peso político, algum tipo de autoridade relevante, se ele escreve alguma coisa, obviamente, digamos, é pauta. Agora, não esqueçamos que as histórias são feitas de pessoas. Então, vamos deixar um pouco... Não, obviamente, a internet é fundamental, a gente não tem que desprezar isso, mas vamos botar um pouco o pé no chão. Eu acho que ele diria isso. Procurem ouvir as pessoas, procurem botar o pé no chão, o pé na lama, porque não faz sentido jornalismo se não for para incomodar aqueles que estão cômodos, para usar uma máxima histórica também, que eu não vou lembrar o autor agora. O jornalismo existe para incomodar os que estão cômodos e para confortar os que estão incômodos. Então, todo dia está acontecendo. Agora em Minas Gerais tem uma amiga querida, Carol de Pinto está aqui, Duarte Ivone, vizinha de Cordilheira, querida amiga, militante de direitos humanos, está aqui em Santiago do Chile. Eu estou louco para ir lá, não consigo ir visitá-la, enfim. Mas agora em Minas Gerais, estava falando a Carol, amiga lá de BH, Isso. aconteceu um despejo terrível. Durante uma pandemia, o governo estadual do Romeu Zema, do Partido Novo, tem que ser dito, despejou 450 famílias que produzem o seu alimento, são praticamente autônomos em relação a isso, produção agroecológica, orgânica, e que vivem no lugar há 22 anos, desde 1998. E o lugar é o quê? É uma área de uma usina falida. A usina faliu em 96 e as pessoas ocuparam em 98, estão há 22 anos e foram colocadas para a rua, saíram expulsas de suas casas. E, aliás, foi casual lembrar desse exemplo, a escola dessa ocupação se chama Eduardo Galeano. Exatamente. Foi derrubada. Que tipo de ser humano pode derrubar uma escola em 2020 e colocar pessoas na rua, expulsá-las de suas casas, onde elas estão há 20 anos morando, trabalhando e educando seus filhos, no meio de uma pandemia que já matou mais de 106 mil pessoas no Brasil? Que tipo de gente é essa? Então, pessoal, isso é um prato cheio para se fazer reportagem, para se investigar tudo o que aconteceu. Está muito documentado, tem muito vídeo na internet, nas redes sociais aí. O pessoal lá, que estava lá está preparando documentário, mas aí em Aracaju certamente tem muita especulação imobiliária que pressiona bairros periféricos, populações que não têm a escritura da sua casa, dos seus terrenos, enfim, para dar esse exemplo, né? Então, não pode esquecer do pé no chão e das pessoas que são quem fazem as histórias. É isso. E algumas características, né, que a gente conversou aqui, né, do trabalho do Eduardo Galiano, jornalista, desse pé no chão, né,
da vida encarnada nas pessoas, né, na escuta, uma narrativa, um cuidado com a narrativa, da voz, inclusive, com as pessoas, né? Quer dizer, tem uma série de ensinamentos, vamos dizer assim, não sei se ele chamaria isso, mas o testemunho de vida de um jornalista, Eduardo Galeano, é extraordinário sobre luz, sobre referência, né? Porque as questões estão aí, né? E exigem do jornalista essa postura crítica proativa diante da vida, diante do mundo, né? Sem naturalizar determinadas coisas, né? Nós vivemos um momento muito trágico, né? Acabou de sair uma coluna do Mauro Iazzi lá no blog, na TV Boitempo, onde ele trata exatamente do espanto da nossa completa alienação, vamos dizer assim, nosso completo muda, né? Não está nem aí para 110 mil pessoas mortas neste país. Quer dizer, e a gente não tem mais vínculo, né? Não é mais perda. Veja, é uma coisa. Essa discussão sobre o outro é muito interessante. Rogério, vou fazer duas propagandas aqui rapidamente. Uma é que existe um grupo lá no Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que se chama Grupo Eduardo Galeano de Estudos e Pesquisas Latino-Americanas em Comunicação Social. Então, tem página no Facebook, tem páginas, tem site, etc. e tal. Isso. E também tem uma outra propaganda, amanhã termina o terceiro módulo, deixa eu ver se eu acho aqui, que é do Centro Karl Marx. É um minicurso que o Centro Karl Marx do Agreste, aqui em Sergipe, tendo também pelo Facebook, é fácil achar, está tendo um minicurso sobre Eduardo Galeano e as veias da América Latina, um roteiro de leitura que é comandado pelo professor Romero Venâncio, aqui da Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, que tem trabalhado às segundas-feiras, às 16 horas, sobre Eduardo Galeano. Um minicurso muito bacana. Maravilha. Já passaram 2 módulos das 2 últimas segundas-feiras e amanhã conclui o terceiro módulo lá no Facebook do Centro Karl Marx, Centro Karl Marx Agreste Sergipe, esse minicurso com o professor Romero Venâncio sobre Eduardo Galeano. É muito, muito bacana. E eu queria que você falasse sobre o seu curso. Vem aí quando novamente, a gente falou lá na primeira parte, e algumas pessoas ainda não estavam. Quando é que vai ter, como é que vai ser, como é que a gente faz para participar? Tá. O curso, como eu falei no início, gente, ele vai ser pela plataforma Fórum Educação, da revista Fórum. É fácil procurar os sites aí. A data não está exatamente definida, mas eu já tenho aulas gravadas, já passei para eles e eu expressei meu desejo, a minha sugestão que a gente inicie o curso ou no dia 3 de setembro ou na semana do dia 3 de setembro, até como uma forma de homenageá-lo e lembrá-lo nessa data que ele faria 80 anos, né? E só procurar aí, as inscrições são, como diz, vão ser 6 aulas, 5 mais uma está dividida em 2 vídeos, para não cansar muito. A gente está fazendo aulas de no máximo 20, 25 minutos. E 6 aulas e uma aula interativa no final. E eu acho que é na base semanal que os vídeos vão ser liberados das aulas. Então fica a sugestão aí para quem quiser aprofundar um pouco mais. Agora, citou um tema que a gente não pode deixar de falar e que eu vi percorrendo os comentários, que é, obviamente, sobre esse livro, né? Isso. Acabou de falar do curso que fala sobre vias abertas. É. E aqui vai também, de novo, uma observação sobre o jornalismo. Porque em 2014, a última vez que o Galeano esteve no Brasil, foi em Brasília, ele foi, eu ia dizer veio, mas é porque eu saí de Brasília, morei em Brasília, estava lá
estava nessa entrevista, acompanhei a entrevista todinha, de longe, assim. Você saiu de Brasília, mas Brasília não saiu de você, não. Isso, é tipo isso. E o Galeano deu uma entrevista longa lá no hotel, no salão Churchill, Winston Churchill, de um hotel lá, curioso, porque depois eu falei para ele, ó, tu tá no salão Churchill, tu viu aquele, o avô dele é inglês, né, enfim. E insistiram tanto, mas insistiram tanto para ele falar sobre Veias Abertas na América Latina, ele passou uns 20 minutos falando sobre Veias Abertas. E explicando, olha, era um livro que eu tentei fazer como um livro de economia política, mas eu não tinha as ferramentas suficientes naquele momento, então virou um livro que é um pouco transita pela história, pelo jornalismo, pela economia. É um livro que, obviamente, ficou maior, em certo momento é maior do que ele próprio, Galeano. Ele falando, explicando isso, e a galera insistindo, insistindo, insistindo. Teve um momento em que, de longe, eu percebi o enfado dele, a chateação dele, assim, o aborrecimento dele, que ele falou, olha, hoje eu acho que eu nem conseguiria ler esse livro todo. É um livro, de fato, denso, um livro pesado. Pesado que eu digo em termos de informação, de crítica ao sistema econômico que tinha uma engrenagem muito forte na América Latina, de exploração, enfim. E ele falou isso. E o jornalista que fez a reportagem, a primeira reportagem saiu na Agência Brasil, um jornalista amigo meu até, não vou citar o nome, mas enfim, ele reproduziu objetivamente o que o Galeano disse, mas aí ele foi tão objetivo que ele não contextualizou aquele momento. E o Galeano ele falou isso já quando ele estava de saco cheio das pessoas perguntarem. Ele não aguentava mais. Estava nítido. Eu olhava Eu lembro. para ele e percebia. E aí, quando acabou a entrevista, o Galeano, obviamente, ele já estava tão de saco cheio, Christian, nessa entrevista, que ele saiu, se despediu da galera e subiu para o quarto. E a esposa dele, a Helena Vilagra, e o amigo, um dos grandes amigos dele da vida, o José Fernando Balbi, estavam lá, continuaram lá embaixo. Aí eu vi isso, ele saiu, deu um abraço nele, falou, saiu, foi para quê? Para dispersar os jornalistas. Ele ia voltar então, e queria ficar mais um tempo ali, mas conversando enfim, com as pessoas mais à vontade. E aí pronto, deu isso, pediu um morrito, 20 minutos depois ele volta, aí não tem mais nenhum jornalista. E aí eu chamei ele, tu sabe o que é que estão escrevendo agora, né? Aí ele, o quê? Vão escrever que tu renegou as veias abertas. E ele disse algo que eu não vou dizer aqui, porque eu vou contar mais em detalhes só no curso. Mas ele disse, olha, não me importa. Né? Não me importa. Ele realmente não ligava para isso. E a outra prova de que não é verdade que ele renegou esse livro, como o filho do Vargas Llosa, o Álvaro, acho que é Álvaro, né? Álvaro Vargas Llosa, um canalha, imbecil, escreveu dizendo que o Galeano tinha renegado a Bíblia dele, embora se baseando numa fonte objetiva, que era a reportagem que colocou a citação do Galeano, que ele disse. Mas que pecou jornalisticamente porque não colocou o contexto, não colocou em dúvida de que ele respondeu aquilo, talvez já estava nisso. Mas enfim, a prova disso é que 4 anos antes dessa reportagem saiu a nova tradução de Veias Abertas no Brasil. Uma tradução do Sérgio Faraco, um dos grandes contistas, um dos grandes escritores do Brasil. Sérgio Faraco é um monstro. Quem não conhece, procure conhecê-lo. Da melhor estirpe da literatura gaúcha. E eu entrevistei o editor da LPM, ele me contou como era a relação do Faraco com o Galeano. Eu ainda espero conversar com o Faraco ainda. É um trabalho muito dia a dia, eles se falavam praticamente todos os dias. O Faraco mandava uma página, o Galeano tá ok e tal, não, isso aqui. E ele corrigiu. De fato, a edição original de Veias Abertas tem vários erros de tradução, que não chegam a comprometer, obviamente, mas tem vários erros que. Então, vale muito a pena ler a edição de 2010. E aí, fechando, para não me alongar, no prólogo à edição de 2010,
o Galeano diz que, infelizmente, esse livro segue atual, em 2010. Infelizmente. Eu acho que o Galeano ele nunca disse isso, mas eu acho que o desejo dele era que esse livro virasse uma peça de museu. Que, ok, cumpriu a sua função, tá aqui, mas é peça de museu. Não é mais a realidade hoje. Só que, infelizmente, é real. Muito real. Os números são diferentes, mas o sistema é praticamente o mesmo. O Brasil é o quê? O Brasil é um grande exportador de commodities. Isso. A Argentina é o quê? Uma grande exportadora de commodities. Em pleno século XXI, um país que tem um nível, o Brasil tem até mais do que a Argentina, acho que o Brasil e o México são os países mais desenvolvidos industrialmente, mas para o que a gente poderia ser com o nível de desenvolvimento que a gente é capaz de produzir, um nível tecnológico, a gente continua, a grande função nossa é abastecer o mundo de cereais, de commodities, de carne. Gente, é lamentável. Então, quer prova maior do que isso, que é a SEG atual, as vias abertas? Atualíssimo, né? As vias abertas têm um caráter, vamos dizer, fundante, histórico, para compreender como esse processo começou, né? E como continua, como o Aníbal Quijano fala, de uma colonialidade, né? Esse fio que ainda insiste e resiste, que é mantido pela relação de opressor, né, de mando e obediência, né, de liberdade, de censura. Então é fantástico perceber e que este livro completa no próximo ano 50 anos de sua primeira edição. Então, atualíssimo ainda, eu recomendo por demais. Quem quiser conhecer um pouco do que somos hoje, tem que ler As Veias Abertas da América Latina. É um livro incontornável, não tem jeito. Né? E não vou ler trechos aqui, mas vou ler só a epígrafe do livro, para ver se não está atual. Então, a junta insurrecional da cidade de La Paz, em 1809, no dia 16 de julho de 1809, no dia do Maracanaço. Eu acho que o Galeano até nunca tinha parado para pensar. Acho que a gente nem falou das questões do futebol dele, que mais é para outro estudo. Mas, enfim, a epígrafe do livro é: temos guardado um silêncio bastante parecido com a estupidez. O que está acontecendo no Brasil hoje. Temos guardado o silêncio. O que está acontecendo no Brasil hoje, com 50% da população anestesiada, achando que um cidadão desse, que está no governo federal, comandando, não tem nenhuma responsabilidade sobre 100 mil mortos no país. É o que eu falo de uma indiferença cúmplice, né? Uma indiferença ativa. Antigamente a gente imaginava indiferença como algo, não estou nem aí, estou indiferente. Só que essa indiferença é uma ação política, né? Quando mais da metade da população se diz indiferente, é uma ação ativa. E outra coisa, cúmplice desse processo, infelizmente, né? E a gente tem as bases para compreender isso exatamente nas veias as veias abertas da América Latina, né? Em Paulo Freire e outras figuras que estudaram, inclusive, o processo de silenciamento das nossas populações, da pedagogia. Darcy Ribeiro está nos agradecimentos. Tem 2 brasileiros nos agradecimentos de veias abertas, que acho que pouca gente se lembra disso. Um é o Darcy Ribeiro, aliás, 3. O outro é o queridíssimo Arthur Poerner, o escritor brasileiro do Rio de Janeiro, que está com problemas de saúde, mas segue muito lúcido aí, queridíssimo. Se a Joyce, a filha dele, querida Joyce, vê algum momento, um beijo para você e para o seu pai. Mas o terceiro é o Carlos Lessa, economista, que foi presidente do BNDES, o Darcy Ribeiro e o Arthur Poerner. Bacana. Rogério, nosso tempo está indo já a segunda parte. Cara, eu quero finalizar, agradecer por demais essa nossa conversa e sua disponibilidade no domingo de manhã, aqui de sol, aqui em Aracaju, não sei como é que está aí. Pois é. Vou mostrar para vocês como é que está o tempo aqui. Mostre-me aí. Só que, diferentemente dos 28, 30 graus que está em Aracaju,
Ah, aqui está um pouquinho mais. Aqui, aqui tá lindo assim, mas tá 15 graus. Caramba. É, nunca passaremos por isso aqui, acho, né? Não vou ter nunca, Se não, mas chegar a 15 graus, tá extinta a vida no não, Nordeste. No aqui, Nordeste não, mas pelo menos no exatamente. litoral. Cara, então, assim, muitíssimo obrigado. A live vai ficar gravada lá no Stories, tal, no IGTV. E também vou procurar fazer uma edição da nossa conversa dessas quase 2 horas para colocar também no YouTube. Eu acho que é importante deixar lá os registros, inclusive, das sugestões de leituras, além, claro, das Veias Abertas da América, mas os outros livros que revelam esse Galeano mais jornalista, né? Isso é muito bacana. Tem uma série de professores, tem um professor aqui que vai dar uma disciplina na Universidade Federal Fluminense, inclusive, pediu aqui também sugestões de biografia, de referências bibliográficas sobre essa produção jornalística de Eduardo Galeano. Algumas coisas que a gente tocou aqui, acho que são fundamentais para ajudar aí a animar, vamos dizer. Nós estamos num período, numa fase de desânimo profundo do jornalismo, mas aí tá, assim, chama Eduardo Galeano para nos animar nessa produção, no pensar jornalismo, não só fazer, mas no pensar jornalismo, que é possível fazer um outro jornalismo, né? É possível fazer um jornalismo engajado, comprometido, crítico, justo, honesto, né? Mas que tem lado muito claro, né? É isso. Eu que agradeço demais assim a oportunidade e deixo você para finalizar. Eu que agradeço, Christian, um prazer sempre conversar contigo. Todas as vezes que a gente conversou sempre foram prosas boas, muitas vezes na época de Brasília correndo, mas sempre de forma afetuosa, nossos encontros, então eu agradeço demais. E, enfim, espero ver o pessoal no curso aí. E surgir o último aqui, Isso. o livro Antologia Pessoal do Eric Nepomuceno. Pronto, isso. Esse é Brasileiro maravilhoso. Aliás, vejam o canal, tanto no do Instagram quanto no YouTube, do Eric Nepomuceno. É maravilhoso. O Eric basicamente faz leituras ou comentários sobre. O Eric Nepomuceno, gente, foi tradutor do Garcia Marques e amigo do Garcia Marques, se hospedava na casa dele. Mesma coisa com o Galeano. O Cortázar foi tradutor dele, o Eric foi tradutor do Cortázar. Todos os grandes nomes, e o Galeano foi. O Eric foi amigo de todos eles. Então, é um Uhum. cara que precisa ser escutado. Aproveitem que o Eric é um arquivo vivo do jornalismo da literatura norte-americana. Perdão. Bacana. Nesse livro, inclusive, o último texto se chama O Exercício da Solidão, que é um texto que ele fala das manias e as idiosincrasias de todos os escritores que ele conheceu, os amigos dele. Do Juan Rulfo, passando pelo Borges, ao Cortázar, o Galeano, todo mundo. O Neruda, as manias, o estilo de trabalho, enfim. Fica, por último, essa sugestão aí. Um grande Muito bom. abraço a todo mundo, bom domingo, se cuidem, cuidemos-nos todos, especialmente no Brasil. Aqui na Argentina, aqui em Mendoza, deu uma subida nos casos bem grande agora em julho, mas eu felizmente estou podendo ficar em casa tranquilo, só saio para comprar comida e para caminhar, mas, de modo geral, ainda está numa situação bem mais tranquila do que está no Brasil. Isso. Queria agradecer a todo mundo aqui que entrou, participou, mandou questões. O professor Pedro Aguiar, por exemplo, já disse que adoraria que o Rogério falasse para a turma dele de jornalismo, acho que é no Rio. O pessoal pode seguir, por favor, Rogério, nas redes sociais, tanto no Rogério Tomás Júnior, JR. Rogério Tomás JR, Facebook, Twitter, Instagram, que está aqui com a gente, né? O que mais, Rogério? Eu uso mais, eu tenho um canal no YouTube, né? Também, mesma coisa, youtube.com/barra Rogério Tomás JR, que eu estou tentando me dedicar um pouco mais a esse canal. Eu acho que é um espaço que a gente, na esquerda geral, a gente deixou de lado por muito tempo.
Mas fica aí. E me chamar para falar de Galeano, para mim, é quase me chamar para papo de boteco. Tem horas e horas para falar, e é algo que eu faço com o maior prazer, sem dúvida nenhuma. É quase como chamar para assistir um jogo do Vozão. Tipo isso, campeão da Copa do Nordeste, É verdade, eu lembrei bicampeão disso. invicto. Lembrei disso. Rogério, muito obrigado, pessoal. Tá aí, muito obrigado pela resistência. Foi muito bacana aqui nossa conversa. E domingo, às 11 horas, a gente volta trazendo aí alguns outros temas sobre o jornalismo com alguma outra figura especial como essa do Rogério. Valeu? Abração, Rogério. Obrigado, viu? Abraço, Cristian. Valeu, querido. Espero que a próxima seja pessoalmente. Isso. Valeu, abraço.